Seguindo, outra questão na jurisprudência é aquela que diz respeito ao fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS. Porque o que acontece? O SUS ele tem uma lista de medicamentos que ele fornece. É a chamada lista de dispensação de medicamentos. E não raramente acontece de alguém querer um medicamento que não está nessa lista, né? Geralmente a pessoa alega que o medicamento que está na lista não é eficaz para combater aquela doença. Às vezes a pessoa está certa, às vezes não está certa, por aí vai. E aí o STJ definiu critérios para que quando se pede judicialmente um medicamento que não está na lista do SUS, aquela demanda seja atendida. Tá? Então são critérios cumulativos. Se a pessoa não atender todos aqueles critérios, ela não tem direito a receber o medicamento que não está na lista do SUS. Basicamente é o seguinte, o medicamento tem que estar registrado na Anvisa, a pessoa tem que comprovar que não tem recursos financeiros para comprar o medicamento que ela está querendo, que não está na lista do SUS, tem que ter um laudo do médico que acompanha o paciente, a pessoa que está pedindo, demonstrando, explicando por que o medicamento que está na lista do SUS não é eficaz para combater aquela doença. Então tem que não existir na lista do SUS um medicamento, uma alternativa terapêutica que consiga combater a doença. Tá? Isso está aí na tese que o STJ fixou no tema de recursos repetitivos, número 106. Olha só. A tese que o STJ fixou foi essa aqui. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Primeiro, comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia e dos fármacos fornecidos pelo SUS. 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito pelo médico. E 3. Existência de registro na Anvisa desse medicamento. Tá? Então, esses são os requisitos cumulativos para receber do Estado um medicamento que não está na lista de fornecimento do SUS. Agora, vejam só. Em 2022, a gente teve uma novidade do STF nessa questão aqui do SUS, que foi, na verdade, uma releitura, né, uma evolução da tese fixada pelo STF no tema de repercussão geral 793. Tá? Foi uma releitura desse tema. O STF falou o seguinte, foi a primeira turma do STF, na verdade, deixa eu jogar aqui, exatamente, foi a primeira turma do STF. Falou o seguinte, olha, nas demandas em que o indivíduo pede um medicamento que, embora esteja registrado na Anvisa, não está na lista do SUS, ou seja, nas demandas às quais se refere aquele tema 106 do STJ. Nessas demandas, necessariamente a União deverá ser demandada, necessariamente ela deverá compor o polo passivo. Mas não é obrigatório que seja só a União demandada. Pode ali, se o indivíduo quiser demandar contra o Estado, ele pode demandar contra o Estado, mas tem que incluir também a União. Então seria uma situação assim, de litisconsórcio passivo necessário da União com algum outro. Se quem é a juização quer demandar o Estado ou o município, tudo bem, não tem problema. Mas é obrigado a incluir a União também no polo passivo. Tá? Quando pede medicamento registrado na Anvisa, mas que não está na lista do SUS. No mesmo dia em que o STJ decidiu isso, em que o STF decidiu isso, o STJ tratou da questão também decidindo o contrário. Falou, olha, quando é pedido de medicamento fora da lista do SUS, não tem necessidade, não é obrigatório incluir a União, inclui se quiser, mas não é obrigatório. Então teve essa discrepância aí entre o STF e o STJ. A decisão do Supremo foi da primeira turma, tá? Não foi do Pleno, mas o tema vai ser definido pelo Pleno do STF no tema de repercussão geral 1, 2, 3, 4. Não tem como esquecer o número desse tema, né? 1, 2, 3, 4. Então, acredito que em breve o STF vai se pronunciar e vai definir, vai tirar qualquer dúvida sobre isso,
se é necessário colocar a União ou não no polo passivo quando a ação pede medicamento registrado na Anvisa, mas fora da lista do SUS. Tá? Agora, e quando o medicamento não está nem registrado na Anvisa? Se o medicamento não está registrado na Anvisa, é claro que ele não está na lista do SUS, tá? Porque o SUS só vai incorporar medicamento que passou pelos testes da Anvisa, foi aprovado e está devidamente registrado. Quando o medicamento não está registrado na Anvisa, quem responde aí quais são os requisitos para fornecimento desse medicamento é o STF, no tema de repercussão geral número 500. Tá? O STF, então, tem um tema de repercussão geral sobre isso. Nesse tema de repercussão geral, o STF falou o seguinte, olha, primeira coisa que é insuperável, se tratar de um medicamento experimental, medicamento meramente experimental, ninguém sabe ainda as consequências para a saúde humana, etc. Se for um medicamento meramente experimental, em hipótese alguma, o poder público pode ser obrigado a fornecer. É o que está aqui no item 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental. Não pode. Acabou. Agora, não sendo um medicamento experimental e não estando ele registrado na Anvisa, ainda assim é possível obrigar o Estado a fornecer o medicamento. Mas tem alguns requisitos que são até mais rigorosos do que aquele do tema número 106. Tá? Primeiro, tem que ter um pedido de registro do medicamento em curso na Anvisa. E tem que demonstrar que a Anvisa está demorando muito em analisar esse pedido. É o primeiro requisito. Agora, se tratar de um medicamento órfão, que é aquele medicamento para doença rara, para doença ultra rara, não precisa nem mesmo ter o pedido de registro na Anvisa. Tá? Se não precisa ter pedido de registro na Anvisa, fica dispensado também, óbvio, demonstrar que tem uma demora injustificada da Anvisa, né? Porque se não tem pedido de registro, não tem como falar em demora injustificada, né? A análise da demora fica prejudicada quando não há pedido de registro, quando é um caso de medicamento órfão. Tá? Além disso, tudo bem, o medicamento não está registrado na Anvisa, mas é necessário que se demonstre que ele já foi registrado em agências do exterior. Olha só, é necessário que haja existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E, além disso, tem que ficar demonstrado que não há substituto terapêutico do medicamento que já esteja registrado no Brasil. Tá? Então, requisitos. Não pode ser medicamento experimental, primeiro. Segundo, tem que ter um pedido de registro pendente de análise da Anvisa, e a Anvisa tem que estar demorando muito para atender esse pedido, para analisar esse pedido. Terceiro, se for um medicamento órfão, não precisa nem mesmo ter pedido de registro. Tá? É o que fala aqui esse item. Ó. Deve demonstrar a existência de pedido de registro do medicamento, salvo no caso de medicamentos órfãos. Quarto, o medicamento que não está registrado na Anvisa tem que ter sido registrado em agências respeitadas do exterior. E quinto, deve ficar demonstrado que não tem nenhum substituto eficaz já registrado na Anvisa. Tá? Então esses são os requisitos para que um medicamento não registrado na Anvisa seja fornecido pelo Estado, que o Estado seja obrigado a fornecer esse medicamento. E aqui tem um detalhezinho importante. A gente viu que o STF decidiu que, quando pede um medicamento registrado na Anvisa, que não está na lista do SUS, é necessário colocar a União no polo passivo da ação, mas não é obrigatório que seja apenas a União. Pode haver um litisconsórcio da União com qualquer outro ente federativo. Mas quando se trata de um medicamento que não está registrado na Anvisa, aí a legitimidade passiva é apenas da União. Tá? Na tese que o STF fixou no tema 500, ele falou assim: nas demandas em que se pede medicamento sem registro na Anvisa, a ação deve ser ajuizada necessariamente contra a União. Então, na redação da tese, não ficou assim escancarado que a legitimidade é exclusiva da União e que, portanto, fica afastada a solidariedade passiva entre as esferas federativas. Não ficou. E aí teve até gente que ficou em dúvida, né? Então ele fala só necessariamente tem que ser ajuizada contra a União, mas não impede que seja formado um litisconsórcio entre a União, o Estado, o município. Mas isso está equivocado. Está equivocado. Por quê?
Porque lá no voto que conduziu o julgamento, que foi o voto do Barroso, o Barroso falou, olha, quando se trata de um medicamento que não está registrado na Anvisa, a gente não pode exigir nada dos estados nem dos municípios. Só pode exigir da União, porque a Anvisa é uma autarquia federal. Então a gente não pode demandar o estado nem o município. Então, nessa explicação, ficou claro aí que a legitimidade passiva nas ações de medicamentos não registrados na Anvisa é exclusiva da União. Fica afastada a solidariedade passiva nesse caso. Tá? Agora, mais um detalhezinho que aqui é a cereja do bolo, que é uma coisa que eu acho que ninguém nunca falou para vocês e ninguém nunca vai falar. Talvez eu até passe a falar a partir de agora, que é o seguinte. Em relação aos medicamentos órfãos, tá? A tese fala lá, medicamento órfão e tal, nesse caso não precisa ter pedido de registro pendente de análise da Anvisa. Mas, e a gente sabe, né, é sabido aí amplamente, que o medicamento órfão é aquele que trata doença rara e doença ultra rara, digamos assim. Só que essa definição de medicamento órfão não é tirada da cartola, não é tirada do bolso. Existe uma definição legal de medicamento órfão no Brasil, tá? Que está contida em uma resolução da Anvisa. Tá? Isso é uma coisa que ninguém fala, mas existe essa resolução aqui da Anvisa. Olha só, resolução RDC, que acho que significa Resolução da Direção Colegiada, uma coisa assim, da Anvisa número 28 de 2007. Essa resolução, lá no artigo 2º, fala o seguinte, para os fins desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Medicamento órfão é o termo usado para designar medicamento que se mostre eficaz no tratamento ou no diagnóstico de doenças raras ou negligenciadas. Então, o medicamento órfão é aquele medicamento que serve para tratar uma doença rara ou uma doença que é negligenciada, que ninguém dá atenção. É isso. Isso mostra o que para a gente? Mostra que se a gente tem um medicamento que é usado para tratar uma doença rara, ele já é um medicamento órfão, ainda que ele seja usado para alguma outra finalidade, para tratar alguma doença que não é rara, entenderam? Então, sendo um medicamento que trata doença rara, é medicamento órfão. A definição legal não exige que esse medicamento não trate nenhuma outra doença, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque recentemente a gente teve, assim, em 2022, a gente teve uma prova feita pela FGV que tratou desse tema de repercussão geral número 500. Tratou da questão dos medicamentos órfãos. E aí a banca deu um gabarito, eu discordei do gabarito, até fiz um post no Instagram e tal, que rendeu pra caramba. Eu discordei do gabarito justamente porque a questão tratava de um medicamento órfão e a banca estava ignorando isso, sabe? A questão não falava expressamente, é um medicamento órfão, mas ela descreveu um medicamento órfão. Se a gente for aplicar a definição legal de medicamento órfão para o caso, a gente vai ver que é um medicamento órfão. Né? Então, eu vou até trazer a questão aqui para comentar e vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Olha só, essa questão aqui da PGE Santa Catarina 2022 e eu vou jogar na tela para vocês conseguirem visualizar com maior facilidade. Tá? Olha só aqui. A questão tinha um enunciado grande, né, como é característico da FGV, colocar enunciados que cansam os candidatos. E ele falava o seguinte, Maria foi acometida por uma rara patologia. Então já falou que é uma doença rara, cujo tratamento em solo brasileiro ainda era incipiente e para o qual era prescrito o uso do medicamento X, inexistindo qualquer outro que pudesse substituí-lo. Esse medicamento fora desenvolvido pela multinacional Delta, e era muito celebrado pela comunidade científica, já que em termos percentuais a frequência de óbitos entre os portadores da patologia foi reduzida a 1 dígito. Então era muito celebrado. Ao tentar adquiri-lo, Maria foi surpreendida com o fato desse medicamento não ser comercializado no Brasil, embora fosse de largo uso na Europa, sendo devidamente certificado pelas agências locais. Quando fala local aqui, é a agência da Europa, tá? Pelas agências europeias. Ao se informar, descobriu que o pedido de registro sanitário junto à Agência Federal Brasileira, né, Anvisa, fora protocolizado há poucos dias. Né? Então, teve gente que leu isso aqui e falou, opa, poucos dias.
Então não tem uma mora irrazoável da Anvisa. De modo que o Estado não pode ser compelido a fornecer. Mas tudo bem. Esse era o enunciado. Aí a pergunta era, à luz desse quadro, Maria ajuizou a ação em face do Estado Alfa, na qual requeria que lhe fosse fornecido o medicamento X, aquele medicamento registrado no exterior. Ao analisar os termos da inicial, o procurador do Estado, João aqui, concluiu corretamente que o Estado Alfa. Aí o gabarito da banca foi esse aqui, ó. Não tem legitimidade para figurar no polo passivo. Correto, não tem legitimidade. Porque a legitimidade é de quem? É da União. A gente viu, só a União tem essa legitimidade. Isso aí a banca aplicou corretamente. E no mérito, que não é cabível o provimento jurisdicional almejado em razão da ausência de mora irrazoável da agência competente em apreciar o pedido de registro. O problema é que, como eu falei, era um medicamento órfão. Ficou feio, né, isso aqui? Era um medicamento órfão. Quando é medicamento órfão, a gente viu lá no tema 500 o seguinte. Quando é medicamento órfão, estou procurando aqui o slide para colocar para vocês. Cadê aqui? Aqui. Quando é medicamento órfão, não é necessário haver o quê? Pedido de registro. Se não é necessário haver pedido de registro, não faz sentido falar em análise do quê? Da mora da Anvisa. Não faz sentido. A gente viu que é um caso de medicamento órfão, né? Tudo bem. Por isso, na minha opinião, a alternativa correta da questão seria da letra A. Mas não foi o gabarito oficial da banca, tá? Cuidado. Que falou o seguinte, não tem legitimidade, correta não tem mesmo, é da União, e no mérito, que é cabível o provimento jurisdicional almejado em razão da inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Isso aqui está correto afirmar, né? O ideal seria falar o seguinte, é cabível o provimento jurisdicional porque se trata de um medicamento órfão, seria o ideal nessa questão. Mas falar que cabe o provimento jurisdicional porque não tem substituto terapêutico também está correto, porque a gente viu que é um medicamento órfão, e que se não tem substituto terapêutico no Brasil, sendo medicamento órfão, o Estado pode ser compelido a fornecer, desde que haja registro no exterior, tá? Sem necessidade de haver pendência de um processo de registro na Anvisa. Tá? Então, é isso que fala o tema 500, e a banca meio que ignorou o fato de se tratar de um medicamento órfão ali. Tá? Mas, bem, fica aí para registro essa questão da FGV. Eu duvido que a FGV volte a cobrar esse tema dessa maneira aí, porque ela se atrapalhou, tá? Mas eu trouxe aqui só para a gente estudar um pouco mais a fundo o tema, entender e ver os detalhes de cobrança em prova de concurso, tá?